Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Pois é, senhores, eis que chegou aqui o tão aguardado vídeo sobre Angola. Esse vídeo vai ser bem divertido, tá? Então acredito que vocês irão gostar. Terá curiosidades, terá algumas coisas. Esse vai ser um vídeo introdutório, basicamente, até porque para você falar de maneira mais detalhada e mais aprofundada a respeito de um país, isso demanda um pouco mais de tempo para que você conheça melhor a cultura local, mas acredito que com o tempo que eu estou aqui eu já consigo falar pelo menos o essencial para vocês acerca de geomaxing, acerca das minhas possibilidades aqui, acerca das minhas visões e percepções a respeito do ambiente aqui. Então, primeiramente, quando nós falamos acerca de geomaxing, esse termo ele é entendido como uma tática popularmente difundida em alguns fóruns na internet que os caras utilizam-se de ir para países com uma economia menor ou países subdesenvolvidos com a finalidade aí de maximizar as suas possibilidades no que tange relacionamentos, né? Então os caras eles têm a percepção de que no local onde eles moram a hipergamia está muito alta, eles tendo determinadas características não conseguem se dar bem, então eles vão para países de economia menor ou subdesenvolvidos para maximizar aí, porque aí eles vêm com um status, vêm com uma certa bagagem, vêm com um certo poder de barganha muito maior, e aí eles conseguem nesses países obter melhores resultados no que tange a relacionamentos, né? Eu já consigo interpretar essa questão do geomaxing com uma possibilidade mais abrangente, né? Porque você vê como a mentalidade dos caras é meio manginesca, né? Porque tudo que permeia o pensamento da cabeça deles é simplesmente mulher, mulher, mulher. Então, quando eles pensam em geomaxing, eles simplesmente pensam em utilizar-se disso para pegar a mulher. Sendo que você pode, muitas vezes, utilizar-se disso para outras áreas, para a área financeira, para a área cultural, para maximizar, enfim, os seus ganhos em outros aspectos que não abrangem só relacionamentos. E é a respeito disso que eu falarei aqui nesse vídeo, sobre como você pode se utilizar desse artifício de uma maneira mais abrangente e da maneira certa, tá bom? Então, feita essa introdução, vamos aqui falar sobre as características aqui do país onde eu estou, onde eu explicarei para vocês o porquê que mesmo saindo do Brasil, que é um país de tamanho intercontinental, e vindo para cá, eu tenho possibilidades até de alavancar os meus ganhos financeiros vindo aqui. Então vamos lá. Primeiramente, a moeda oficial daqui de Angola é o Kwanza, tá? Então, 1.000 Kwanzas equivale a $1, basicamente, tá? A moeda atualmente ela se desvalorizou bastante, mas ela já teve aqui um recuo na sua desvalorização e a perspectiva é que a moeda local daqui a uns 3 ou 4 anos ela volte a ter mais ou menos o valor que ela tinha em 2022, 2021, tá bom? E a documentação que eu tive que arrumar para vir para cá foi um tanto quanto complexa. O que acontece? A minha família, não sei se eu cheguei a falar isso em alguns outros vídeos, mas eu tenho uma parte da minha família que ela é daqui. Os meus pais, eles são naturais aqui de Angola, assim como eu tenho parte da minha família também que é natural de Portugal, assim como eu tenho uma outra parte da minha família que está no Brasil, tenho uma parte da minha família também que mora nos Estados Unidos. Eu tenho gente da minha família até que nasceu na Rússia, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, tem uma prima minha que eu tenho uma sobrinha que nasceu nos Estados Unidos, porque uma prima minha ela fez faculdade lá. Então, eu tenho familiares meus abrangentes, abrangendo de alguns países do mundo, tá? Não só Angola, Brasil ou Portugal, mas eu tenho gente da minha família também que nasceu, como vocês falam, como vocês sabem, né, nos Estados Unidos, na Rússia. Tem familiar meu que nasceu na Alemanha também. Então, tem familiares meus espalhados aí em alguns outros países. Aqui na África, tem gente da minha família também que é da África do Sul também. Tem uma pequena partezinha que é da Namíbia, que é um país vizinho. Então, assim, a gente tem muita... nós somos espalhados aí por alguns outros países do mundo. E graças a Deus a minha família ela é muito bem estabelecida em todos os lugares onde nós passamos. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma tia avó que ela é juíza em Lisboa, lá em Portugal.
Eu tenho um tio-avô meu que ele já foi chefe do departamento de informática do governo nacional daqui de Angola, ele já conheceu mais de 50 países, ele que inclusive me levou para uma espécie de tour por aqui, por várias cidades, onde eu passei uma semana lá com ele, e ele me contou muitas coisas, ele tem um sotaquezão todo português, porque ele basicamente só nasceu aqui, mas ele passou muitos anos da vida dele vivendo em Lisboa, né? Até que depois ele chegou, trabalhou aqui durante uns 30 anos, ele já é um senhor de quase uns 80, então assim, ele tem todo o jeitão de português, ele é muito engraçado, esse meu tio-avô. Então, graças a Deus, isso permitiu a nós, né, ter uma noção melhor e mais abrangente sobre diversas coisas. Então, como meus pais eles são naturais aqui de Angola, eu consegui uma certa facilidade para arrumar uma documentação para vir para cá e ter basicamente a minha documentação de nacional angolano. Então, o que é que eu fiz basicamente? Eu fui lá no Brasil, eu reuni, os documentos que eu reuni foram a minha certidão de nascimento de inteiro teor, eu reuni alguns diplomas meus, né, de cursos e de faculdade que eu fiz aí no Brasil. Peguei também o meu documento de identidade, tirei uma cópia de cada um desses documentos, certidão de nascimento normal também, eles exigiram. E aí eu levei para o cartório, carimbei, né, autentiquei na verdade. Depois eu fui lá no Palácio do Itamaraty, levei para eles carimbarem e depois eu fui na Embaixada de Angola para eles carimbarem para dar entrada em um documento chamado de legalização de nacionalidade, que aqui em Angola é chamado de transcrição de nacionalidade, onde basicamente pelo fato de o Brasil não ser um país que tem acordo diplomático com o Brasil, eu precisei meio que fazer essa gambiarra para ter uma espécie de dupla nacionalidade. Então, quando eu cheguei aqui, eu fui aos serviços centrais e aí eu entreguei toda essa minha documentação e dei entrada nesse documento que ainda não saiu, ele demora algum tempo, então quando esse documento sair, aí eu vou poder arrumar emprego formal, vou poder fazer um curso de inglês, me matricular numa escola, enfim. Enquanto esse documento não sai, eu fico meio que travado aqui, só consigo alguns pequenos serviços ali, um ou outro que às vezes a gente corre atrás, tem uma pessoa que sabe que você sabe fazer tal coisa, você vai lá, presta um serviço para ela de maneira informal, que é o que eu estou fazendo aqui para conseguir um dinheirinho, mas quando sair essa minha documentação, as coisas aqui serão mais fáceis, né? E, bom, a primeira coisa que você, sendo brasileiro, tem que fazer quando você vem para cá é você se juntar numa comunidade de brasileiros, né? Então aqui, por exemplo, os brasileiros eles são muito bem quistos pelo povo angolano. Mais para frente daqui no vídeo eu falarei o porquê que isso acontece e como você pode utilizar isso a seu favor. Mas basicamente o que você faz se você quiser vir para cá é primeiramente conheça outros brasileiros, um lugar onde você consegue conhecer muitos brasileiros é na igreja, tá? Eu sei que muita gente aqui às vezes pode discordar dessa tática, eu mesmo não sou um grande fã de, posso dizer assim, de ficar frequentando esse tipo de ciclo, né? Até porque eu já fui muito tempo da igreja, já fui de uma família pastoral, então assim, eu sei muito bem como é que o que rola, mas bom, aqui é Mesquipil, né, meu amigo? E se você quer se dar bem, você tem que seguir certos ritos que muitas vezes você não é moralmente favorável, mas que, bom, quando você quer subir para algum lugar, você tem que ignorar alguns preceitos morais seus, meu amigo. É assim que a vida é. Ou você se prende a seus preceitos morais aí e fica pobre, ou então se você quiser ganhar alguma coisa na vida, você tem que se desprender muitas vezes de alguns padrões morais seus. É assim que a vida é. Não questione o mensageiro, simplesmente siga porque é o que dá certo, tá bom? Então, bom, aqui aí você começa a frequentar uma igreja. Eu, por exemplo, estou frequentando uma, né, que é uma igreja que tem muitos brasileiros aqui, então isso facilita muito em questão de você ampliar o seu network. Então eu já estou me enturmando com a galera, graças a Deus eu consegui adquirir uma certa facilidade aí de me entrosar com as pessoas. Então sexta-feira, por exemplo, a gente já tem um futebol marcado, eu vou, participo. Por quê? Porque você frequentando só a igreja, indo para o culto ali de quarta ou de domingo,
não é o suficiente para você conhecer as pessoas, mas sim nesses passeios esporádicos, no futebol, num passeio para jovem, enfim, é onde você vai conversar com o pessoal, as pessoas vão te conhecer, vão saber da sua história, de repente elas têm uma oportunidade para você de empregabilidade, onde você chega aqui, você consegue se dar bem. E uma coisa que é notório aqui é que o estrangeiro, basicamente, ele se dá muito bem aqui em Angola, tá? Especialmente se você for brasileiro. E por que que é especificamente se você for brasileiro? Bom, primeiramente, o país aqui passou por muitos anos de guerra. Então, desde 1975 até 2002, o país passou por basicamente 27 anos. Claro que não foram períodos ininterruptos, né? Ou existia ali uma certa pausa entre os períodos de guerra, mas basicamente ela só acabou em 2002, né? Então foram 27 anos de guerra, os quais 10 anos foram de guerra ininterrupta mesmo, assim, tipo, passava períodos assim de 3 meses de bombardeio, de tiroteio intenso, aí ficava tipo uma semana quieto, depois começava de novo, aí eram mais 2 meses e sempre assim. Até que depois de 10 anos, né, da Primeira Guerra, acho que foi em 1984, 1985, deu uma pausa de uns anos, né? Aí acho que até nos anos 90, os anos 91, 92, começou mesmo uma outra guerra intensa que aí durou até 2002. Então, assim, foi muito tempo, né, que o país ficou em guerra. Então, é claro que uma guerra dessa, ela deixa muitas marcas, ela deteriora muita coisa aqui. Então, a educação, o ensino aqui se deteriorou muito. Uma guerra como essa, ela deixa muitas sequelas. Então, muitas pessoas aqui têm traumas de guerra, muitas pessoas aqui perderam familiares. Os valores morais se deterioram. Então, você tem um cenário muito propício a ter corrupção. Então, muita gente, por exemplo, nos ensinos daqui, compra diploma. Por quê? Porque a moral de um local que acontece uma guerra como essa, infelizmente, acaba se deteriorando um pouco. Então, criou-se, diante disso, um consenso de que o angolano ele não é tão bom de serviço assim. O angolano que tem formação nacional ele não é tão preparado quanto o angolano ou estrangeiro que vem com formação de fora. Então, criou-se essa visão de que se você contratar, entre você contratar um angolano ou você contratar um estrangeiro, é melhor que você contrate um estrangeiro. Então aqui, por exemplo, tem muito português aqui em Angola, tem muito brasileiro, tem muito chinês aqui. E você vindo aqui com uma formação de fora, você tem um status elevado perante as empresas aqui do que o angolano que tem formação daqui do país de Angola, entende? Então isso por si só já é algo que te coloca em vantagem, né? Então, isso seria de fato um geomax melhor, é você sair de um país, né, intermediário aí, ir para um país subdesenvolvido onde o seu capital intelectual e cultural é melhor valorizado e aqui você tem maior chance de empregabilidade e ganhando inclusive muito bem, tá bom? Então, por exemplo, diversos brasileiros aqui estão muito bem, eles estão trabalhando em empresas daqui, em órgãos. Claro que aí você tem que ajeitar essa documentação, porque se você for, por exemplo, trabalhar em algum órgão do governo ou em algum órgão, sei lá, de empresa que exija nacionalidade angolana, você tem que ajeitar essa sua questão da cidadania angolana, senão você não consegue. Por isso que eu fiz toda essa gambiarra aí para conseguir, né? E essa minha documentação ainda não saiu. Então existe, né, como eu falei, essa valorização de capital estrangeiro, né, aqui em Angola, por conta de toda essa defasagem que o ensino angolano ou a própria cultura mesmo deteriorada pela guerra causou. Então, entre eles contratarem um angolano que tem formação na faculdade de Angola e eles contratarem, só para você ter uma ideia, nos órgãos governamentais onde eles contratam só angolanos de fato, todas as pessoas que estão ali, elas têm faculdade em Portugal, têm faculdade na África do Sul, têm faculdade nos Estados Unidos, faculdade na Inglaterra, na Alemanha e etc. Nenhum deles praticamente tem formação nas faculdades daqui de Angola, né? Então há essa valorização de capital intelectual, cultural, financeiro, estrangeiro em detrimento do capital angolano. Então é mais valorizado, né? Então isso, querendo ou não, pode possibilitar a você ter uma certa vantagem ao vir aqui.
É claro que para uma pessoa que muitas vezes mora nos Estados Unidos, na Inglaterra, que tem uma vida estabelecida num desses países desenvolvidos, não compensa essa pessoa sair do seu país e vir para cá muitas vezes. Mas para uma pessoa que, por exemplo, mora no Brasil, na Argentina, em Cuba, sei lá, Venezuela, nesses países assim que tem um certo poder econômico maior, não a Venezuela nem Cuba, mas sei lá, o Brasil como exemplo, ou a Argentina, e você vir para cá, você é bastante valorizado e você consegue até ter um nível de vida melhor do que no seu próprio país, é o que muitos brasileiros estão fazendo, né? E aqui uma coisa que é muito interessante é que o brasileiro ele é muito bem quisto aqui em Angola, por quê? Porque ao contrário do português, o brasileiro ele é um pouco mais, digamos, alegre, né? O português ele já é mais fechado, ele já tem aquele jeito um pouco mais frio, né? Do que o brasileiro. Então existe uma certa rivalidade entre o povo angolano e o povo português, assim como também existe uma rivalidade entre o povo brasileiro e o povo português por conta desse choque cultural, que é algo que não acontece muito entre o brasileiro e o angolano. Então, curiosamente, Brasil e Angola não têm um acordo diplomático puramente por uma questão formal mesmo, sabe? Mas na questão, na prática, são amiguíssimos. O angolano, ele admira muito a cultura brasileira, eles gostam, né? Muitos angolanos que já foram ao Brasil sempre dizem que os brasileiros são super receptivos, que gostam do jeito alegre, que é diferente você conversar com o brasileiro do que você conversar com o português. A única coisa que é recomendável, assim, é para os brasileiros que quiserem vir para cá, você não falar de maneira excessiva essa questão das gírias, você afinar o seu português, então é necessário que você expresse corretamente as palavras, acabe com esse excesso de gerundismo que muitas vezes os brasileiros falam, então substitua, por exemplo, uma expressão, estarei fazendo por farei, por exemplo. É um gerundismo que você pode substituir. Então, faça uma conjugação verbal correta e tal, que o seu sotaque não será uma barreira para você. Agora, a conjugação verbal incorreta e excesso de gírias são coisas que às vezes podem incomodar, caso você queira uma empregabilidade aqui e tal. Então, muita gente aqui que é culta, que é inteligente, reclama que os brasileiros, eles, digamos assim, assassinam o português, né? Em algumas ocasiões. E isso é verdade, tá? Porque eu mesmo, quando eu tô entre amigos lá no Brasil mesmo, eu não falava tão corretamente essa questão dos plurais, acabava atropelando algumas coisas, falando gírias de maneira excessiva, porque a gente está numa conversa informal, mas quando você está em um ambiente onde exige uma certa erudição, eu já tenho um vocabulário ali que abrange uma certa quantidade de palavras, até complexas, então eu consigo me expressar melhor, isso não me atrapalha aqui. Então, só para você ter uma ideia, eu ao conversar com poucas pessoas aqui sobre algumas coisas que eu sei fazer, eu já tive uma oportunidade para trabalhar até de ser professor em uma escola. Só para vocês terem uma ideia, porque eu tenho formação no Brasil, a minha faculdade não abrange pedagogia, abrange simplesmente informática, mas por conta de eu me expressar bem, por conta de eu falar a respeito de assunto de maneira fluente, até porque eu sou um cara que eu gosto de ler um pouco, então as pessoas vendo que eu sabia, que eu dominava determinados assuntos que abrangiam a questão de comportamento, psicologia, etc., aprendizado, já me surgiu uma oportunidade para eu trabalhar numa escola. Eu só estou emperrado por conta dessa documentação minha que ainda não saiu, né? Por conta que eu estaria supostamente trabalhando e estando aqui de maneira ilegal. Então, outra oportunidade que já me surgiu foi de trabalhar em um banco aqui, mas aí também, novamente, eu estou emperrado por conta da minha questão documentacional. Então, só para vocês terem uma ideia, o fato de eu ser brasileiro, o fato de as pessoas verem que eu me expresso bem, o fato de eu dominar certos assuntos, pelo menos na teoria, assim, demonstrar que eu sei, isso já me deu duas oportunidades de emprego. E eu ainda tenho uma terceira aí, que é de eu fazer uns serviços aí por fora, onde é a que eu já estou fazendo. Então, assim, em pouco tempo eu já estou com essas possibilidades, né? E são empregos, assim, que têm uma boa remuneração. Só para você ter uma ideia, no banco onde eu
onde provavelmente eu irei trabalhar, o salário inicial ali é de mais ou menos uns 600 mil kwanzas, entende? 600 mil kwanzas seria a mesma coisa que 600 euros. Você faz a conversão de euro para real, já dá um dinheirinho bom, entendeu? Um dinheirinho que um trabalhador médio brasileiro não consegue ganhar. Com a mesma formação que eu tinha aí no Brasil, eu não conseguia ganhar o que eu provavelmente irei ganhar aqui de salário inicial. Isso pode, obviamente, ser expandido, né, em uma eventual escalação de cargo, em uma eventual possibilidade de eu até ter um trabalho por fora, ou até mesmo subir de cargo trabalhando nessa instituição, enfim, já é outra possibilidade. Então, só para vocês verem como essa questão de geomaxing aí, ela é verdadeira quando você sabe fazer, entendeu? Quando você vai para o local correto, quando você tem pessoas aqui que você já conhece, obviamente, então tem a maneira certa, você não faz esse tipo de coisa indo para um país onde você não conhece ninguém. Geralmente é sempre bom você ir para um país. Aqui em Angola facilita muito porque é um país que fala português, embora aqui você tenha o sotaque de Portugal, mas o idioma é o mesmo, então também facilita. Tem essa questão aqui do brasileiro, por exemplo, ser mais bem quisto aqui do que o português. O português com o angolano existe uma certa animosidade, tanto por conta dessa questão colonial, porque Angola já foi uma colônia de Portugal, quanto pelo jeito mesmo do próprio português, que já é mais fechado, já o português ele não é tão bem humorado quanto o brasileiro é. Tanto é que muitas pessoas, muitos brasileiros estão sofrendo lá em Portugal justamente por conta desse choque cultural. Aqui existe uma diferença entre Portugal, porque, primeiro, não existe tantos brasileiros aqui em Angola proporcionalmente como existem lá em Portugal. Portugal é um país menor, com uma população menor do que aqui em Angola. Então, aqui em Angola, você tem uma população de cerca de 36 milhões de habitantes. Portugal, se eu não me engano, tem uma população que eu acredito que seja umas 3 vezes menor. Acho que Portugal tem 12 ou 13 milhões de habitantes, se eu não estou enganado, tá? Se eu estiver enganado aqui, me corrijam, mas eu acredito que seja isso. Então, tem muito, mas muito brasileiro lá. E aqui em Angola, em comparação com o tamanho do território e população daqui, não existe tantos brasileiros aqui. Então, não se tem essa impressão de que aqui está abarrotado de brasileiro. E ainda que tivesse, não seria um problema tão grande assim, porque o brasileiro aqui ele é muito bem-vindo, porque o governo daqui tem interesse em capital intelectual estrangeiro por conta de eles quererem que o país aqui se desenvolva. Então, é uma mão de obra mais qualificada para trabalho. Você trazendo consigo essa sua experiência internacional é algo que contribui culturalmente e intelectualmente e profissionalmente para o ambiente aqui. Então você pode ensinar outros angolanos a exercer um trabalho um pouco melhor. A população daqui de fato ela é majoritariamente mal instruída. Então, por exemplo, se você for trabalhar, você for contratar empregados para a sua casa, você tem que ensinar a cozinhar, você tem que ensinar como é que arruma a casa. Por quê? Porque as pessoas, por viverem em condições muitas vezes extremamente humildes, elas têm uma precariedade muito grande nas suas vidas. Então a comida que elas fazem é uma comida extremamente rudimentar, extremamente simples. São pessoas que majoritariamente vivem mesmo assim só para pagar aquilo que come, muitas vezes passa fome. Então uma pessoa dessa não vai ser tão bem instruída assim para arrumar uma casa, em condições. Então você tem que chegar meio que pegar na mãozinha, falar, você arruma assim, uma cama você arruma desse jeito, de maneira adequada, porque a pessoa vive tanto assim correndo atrás só daquilo que é básico que ela não aprende outras coisas, entende? Não é questão do povo ser burro, é questão da situação mesmo, assim. Existe um gap gigantesco, sabe, entre aqui a capital Luanda, que é onde eu tô, que é uma cidade grande, é uma cidade que tem ali cerca de 9 milhões de habitantes, né? Então é uma cidade muito grande. Aqui você tem um contraste entre a pobreza e a riqueza que é impressionante. Então, o mesmo bairro que você está ali, aqui tem muitos bairros bonitos, tá? Tem o bairro de Talatona, tem o bairro do Golfo 2, tem o bairro do Samba, tem a parte que é a parte da praia, né? A parte que tem os órgãos nacionais. Então, assim, tem muito lugar bonito, mas é interessante que às vezes quando você anda em certos lugares aqui, você tá num bairro que é chiquérrimo e do nada tem uma rua cheia de lixo, tem uma rua onde só tem gente pobre, cara, é bizarro, assim. Tu tá andando e do nada tu entra numa rua, num beco, assim,
que só tem mendigo, que só tem gente pobre, lixo, esgoto a céu aberto, assim, tipo, do nada, sabe? É engraçado, você tem essa experiência, assim, extremamente visceral entre pobreza e riqueza, que é algo que eu via pouco no Brasil. Você até via isso, mas existe um certo distanciamento, assim, tipo, é algo mais notório. Aqui não, você tá no meio de um bairro, você vira uma rua no mesmo bairro que você tá, do nada você se depara com essa pobreza. Aí você vira a rua seguinte, você já vê um monte de gente rica de novo, um monte de carrão importado. É algo interessante, assim. Então, basicamente é isso, tá? Que você pode fazer. Então, aqui eu estou fazendo isso, eu estou me enturmando com os brasileiros que tem aqui. A maioria dos brasileiros, eles têm sim uma certa estabilidade ao estar aqui, se dão bem por conta dessa valorização que existe de capital intelectual, profissional e cultural estrangeiro que existe aqui em Angola, tá? A respeito de relacionamento, bom, aqui essa questão da Black Pill, da aparência e etc., não é algo que eu vejo tanto, até porque essa questão da hipergamia feminina, ela já abrange mais uma questão de necessidade e de demanda, né, e de raridade. Então vamos supor, quando você está em um ambiente onde a economia já é boa, onde o custo de vida e nível de vida já são mais elevados, o que sobra para a hipergamia é aquilo que é mais raro. Então, aí já se valoriza mais essa questão genética, já se valoriza mais essa questão da aparência e etc. Então, agora, quando você está em um lugar onde a carência das pessoas é por itens mais básicos, e isso é a maioria da população, então tem-se no imaginário das pessoas que o que mais importa é aquilo que é mais necessário ou que é primário. Então aqui o que é mais valorizado é essa questão do status e poder aquisitivo. Então, por exemplo, você que é brasileiro ao vir aqui, as pessoas olham para você de uma maneira diferente quando elas sabem que você é brasileiro. Então eu tive a experiência de andar pelas ruas aqui, e o fato de você ser um pouquinho mais claro em relação à população daqui, que é majoritariamente negra de pele escura, aqui tem-se essa noção de quanto mais clara é a pele da pessoa, mais oportunidade para emprego ela tem. Porque sim, existe uma questão também racial aqui, em que as próprias pessoas aqui elas têm meio que esse complexo, né, de que o branco é melhor, ou de que o mulato é melhor. Alguns até têm uma certa hostilidade, porque têm inveja, porque sentem que essas outras pessoas têm uma condição privilegiada em relação a elas. Então, às vezes também isso pode se virar contra você em forma de raiva, em forma de ódio contra a sua pessoa, sem você ter feito nada. Então, é uma coisa que você tem que ter cuidado. Mas, assim, no geral, eu tive uma experiência muito interessante de andar pelas ruas aqui. E algumas pessoas elas te olham com o olhar de. Sabe quando você. As pessoas veem você como uma esperança, assim, tipo, uma admiração, caramba, olha só. E eu sou bem desaforado, eu ando com blusa do Brasil aqui, eu deixo bem na cara mesmo que eu sou BR, então isso é muito interessante. Eu até fiquei com um certo medo, falei, cara, será que se eu andar assim no meio da rua as pessoas não vão implicar comigo? Qual nada, as pessoas, pô, bom dia, cumprimentam você, as mulheres te olham com um olhar assim de admiração, de esperança, algumas com um olhar do tipo, sei lá, como se olhassem você de uma maneira boa, assim. Você não é olhado de uma maneira ruim, não. Na maioria das vezes, as pessoas elas meio que gostam de você. Então é claro que isso facilita em questão de relacionamento, você tem mais acesso. Agora não é que eu recomende você vir aqui para se casar, né? Até porque vale sempre a máxima de que relacionamentos estão complicados em qualquer lugar do mundo. Então, você se casar aqui já é um negócio mais complicado, né? Existe aqui um certo fator de promiscuidade aqui que meio que atrapalha. Um homem que, por exemplo, quiser se dar bem no relacionamento aqui, eu vejo, tá, do pouco que eu vi, assim, os caras, eles tem que meio que ser uns cafajeste mesmo, entendeu? O cara não pode ser muito bonzinho, vale sempre aquela máxima, né, de o cara, para se dar bem no relacionamento, ele tem que estar no polo indomável.
basicamente, que é aquele polo onde a mulher quer consertar o cara. Isso também é válido aqui, mais até do que no Brasil, eu diria, tá? É bizarro, assim, o quanto, se o cara for bonzinho aqui, ele se dá mal nos relacionamentos completamente. Eu já entendi que isso não é pra mim justamente por conta disso. Eu tenho uma tendência mesmo a ser um cara mais carinhoso, mais romântico na relação. Aí, por uma questão de necessidade, eu sinto que eu tenho que emular esse comportamento, né, de um cara mais alfa, de um cara mais incorreto, o que entra em dissonância com essa questão psicológica, porque aí eu tô emulando um comportamento que não é meu, aí eu fico em conflito, enfim, é uma situação que é deletéria para mim, tanto psicologicamente quanto emocionalmente, na qual eu fico entre duas opções: ou eu sou eu mesmo e me ferro na relação, ou eu, para não me ferrar, emulo outra personalidade que não é a minha, e de qualquer forma, isso a médio ou longo prazo acaba me prejudicando psicologicamente, eu não consigo tancar, e por isso eu tenho que terminar uma relação, porque senão eu vou entrar em parafuso. Então eu já entendi que para mim basicamente é isso. Então para mim não compensa eu me relacionar, compensa mais ir para um casualzão mesmo. Então, por exemplo, se você baixar um app desse daí, tipo um Tinder da vida, ou até mesmo esses aplicativos de série B como o Badoo, você bota lá no seu perfil lá, evidencia que você é do Brasil, você dá match muito mais rápido. Se você quiser ter um encontro também é muito mais rápido, então você pode se aproveitar. Você vai para uma balada, você vai para um lugar, as pessoas olham para você de uma maneira diferente. Então, assim, isso propicia com que você tenha mais facilidade de se envolver casualmente aqui. Então, eu ainda não fiz isso, tá? Eu confesso que eu ainda não tive essa oportunidade, mas assim, eu já conversei com pessoas aqui, no próprio grupo que eu frequento, eu já tive essa experiência através de olhares, então dá para você ter mais ou menos uma certa ideia, mas na prática, na Vera mesmo, eu ainda não, digamos assim, não peguei nenhuma angolana para sentir digamos assim, para sentir o gostinho, né, disso daí na prática, mas dá para você ter uma ideia só de estar aqui. Tá bom? Então é isso. Esse foi o vídeo introdutório a respeito de Angola, tá bom? Não sei se deu para vocês absorverem legal isso que eu falei para vocês, se eu fui muito prolixo, enfim, mas acho que dá para você ter uma ideia. Então, para você fazer um geomaxing completo, basicamente, é ideal que você vá para um país que seja de fácil acesso, né? De preferencialmente um país que não tenha tantas divergências culturais com o seu, e que tem uma economia menor, porque aí você chega aqui com um certo status. Então Angola, por exemplo, é um país bem propício para isso. Muitos brasileiros estão migrando para cá porque estão percebendo essa possibilidade. Os que estão vindo para cá estão se dando muito bem, e eu provavelmente serei mais um que me darei bem. Então, em pouco tempo aqui eu já irei comprar o meu carro, já estou com plano de comprar meu carro aqui. Eu não sei quanto tempo eu trabalharei aqui, mas certamente se eu estiver ganhando dinheiro, se eu conseguir mandar uma quantia de dinheiro boa para o Brasil, eu trabalhei aqui durante alguns anos, vou fazer meu pé de meia e aí eu vou ver. É uma coisa que eu decidirei a médio ou longo prazo, tá bom? Então é isso, escrevam o que vocês pensam a respeito disso nos comentários e até a próxima.